Bom dia, meus irmãos. Hoje o vídeo está sendo postado um pouquinho mais tarde, né? Mas não podemos deixar, né, de meditar na palavra do Senhor. Olha só, irmãos. Hoje a pergunta que eu faria para vocês é: devo conviver e convidar, né, com pessoas, né, difíceis, complicadas, né, que gostam de confusão no meu ambiente, na minha casa, no meu convívio? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha só, Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 12, verso 18, ele diz o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha só, Paulo faz a recomendação de, e há uma condicional nessa recomendação. Não é uma imposição, é uma condição. Se possível for, e no que depender de vós. Ou seja, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sabia que havia pessoas que não há possibilidade de ter um bom convívio, porque são pessoas que não são movidas pelo Espírito de Deus. E olha só, Judas, né, em seu livro aqui, Vizinho Apocalipse, né, no versículo 19, né, ele diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Olha só, os sensuais que não têm espírito. Divisões, separações, contendas, brigas, né? São pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, né? Elas podem falar bonito, né? Elas podem ter uma aparência, né, de santidade, mas na verdade elas causam muita confusão. Por quê? Porque tudo que elas fazem realmente, inspirado não pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo maligno, é para causar briga, confusão, divisão, né, separação. E quanto a estes, a gente tem que ter cuidado, porque esses são a exceção do que Paulo estava dizendo. Se possível for, tem pessoas que não há possibilidade, justamente porque não são movidas pelo Espírito Santo de Deus. E as trevas, elas não se misturam com a luz, entendeu? E não é uma questão de se colocar melhor do que o outro, é uma questão de entender que na vida é preciso separar sim, certo? É preciso saber onde cada pessoa deve ocupar o seu lugar na sua vida. Quer ver uma história? No livro de Neemias, Neemias era o copeiro do rei, né? Através de várias invasões a Jerusalém, né? Eram levados cativos e estava lá Neemias servindo ao rei Artaxerxes, né? E quando ele sabe da situação de Jerusalém, ele é movido, né, pelo Espírito Santo de Deus, né? Se compadece da cidade natal dele e pede ao rei para que ele vá lá ajudar os irmãos a reconstruir a sua cidade. O rei, que não era do povo de Israel, se compadece, porque movido pelo Espírito Santo de Deus, né? E permite que Neemias vá lá reconstruir a sua terra, os muros de Jerusalém, né? Os arredores do templo. E Neemias parte para essa boa obra. Só que quando tem um que quer o bem, tem vários que não querem o bem, não querem o crescimento. E lá ele se deparou com Tobias, Sambalate e Gesem, né? Pessoas que não queriam e que ofereceram resistência na reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí foi preciso, olha só, Neemias e as pessoas com que ele, né, estava ali, se ajuntou para a reconstrução, era preciso uma mão na massa, na reconstrução desse muro, e outra mão na espada para se defender dos ataques, porque não era só ataque espiritual, era ataque físico mesmo, né? Eles procuravam causar mesmo estrago para que eles parassem a reconstrução. E aí a pergunta a reflexão na verdade, né? Quantas vezes você tentou fazer o bem, né, reconstruir, né, reformar algo para a casa de Deus, né, algo para o benefício dos irmãos e apareceu um, dois ou três, né, para tentar impedir o trabalhar de Deus, sabe?
às vezes a gente vai se deparar com muitas pessoas dessa forma, sabe? E Deus não pede pra gente ser amiguinhos dela, pede pra gente orar, né? Orar para que a gente ame os inimigos e ore por elas, né? Pelos que nos perseguem. Só que amar não significa colocar dentro da sua casa, né? Dar presentinhos, abracinhos. Você ama, né? As pessoas que fazem mal a você. Quando você ora por elas, você intercede, né? Pede que Deus vá lá, né? Para quebrantar o coração dessa criatura, destas criaturas, né? Você ama dessa forma, não é preciso você colocar de volta à sua convivência, porque tem pessoas que não faz bem se voltar à sua convivência, certo? Elas vão causar, se elas já causaram estragos, elas vão causar estragos maiores. Então, é preciso sim haver essa separação, porque enquanto elas não são movidas pelo Espírito de Deus, elas são movidas pelo inimigo, e aí é um grande perigo para você, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer a vocês, hoje eu não, né? O Espírito Santo de Deus, é que fique em paz quanto aquelas pessoas que não querem ter paz com você, quanto aquelas pessoas que querem promover divisões, separações, contendas. Ore por elas para que o Espírito Santo possa alcançá-las, né, e transformá-las para o arrependimento, para perceberem que enquanto você muitas vezes quis reconstruir, elas estavam lá sendo motivo de tropeço, né, de dificuldade para você avançar. Mas não era você, era o próprio Deus, porque tem pessoas que não entendem, né, mas luta com pessoas, mas na verdade está lutando contra a vontade de Deus, né? E a gente tem que orar por elas, porque elas estão cegas espiritualmente. Então, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus, este que convence, né, o pecado do mundo, possa alcançar essas pessoas também. Que Deus abençoe vocês no dia de hoje. Que tenha aí um final de semana abençoado com a presença do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Deus abençoe.